Olá, eu me chamo Márcio e gostaria de compartilhar uma experiência vivida por mim no ano de 1996, na cidade de Porto Amazonas, estado do Paraná. Na época eu era militar do Exército e pertencia a uma guarnição de elite dentro da corporação militar. Em um final de semana eu fui convidado por colegas que não eram militares a passar um final de semana em uma pedreira, onde os proprietários eram da família de uns amigos. Estes amigos eram amigos de infância. Estávamos programando este passeio, pois a cidade em questão é relativamente perto da capital paranaense. Eu, o Pedro e dois irmãos, o Jefferson e o Gerson, os quais a família era proprietária desta pedreira. Saímos cedo no sábado, sentido ao passeio, e chegamos lá por volta de 9 horas da manhã. E mesmo se tratando de uma pedreira, era um local bem bonito, com uns 5 chalés com estilo rústico e um rio com uma cachoeira de tirar o fôlego. Mesmo sendo em uma área nativa, era um lugar ótimo para descansar no final de semana. Assim que chegamos, fomos recepcionados pelo caseiro da pedreira, que tinha por nome Orlando, e 3 cachorros mateiros muito espertos, onde um de cara já se destacou por ser um cachorro esperto além dos demais, onde logo a gente apelidou ele de Tucamaia, em referência a um personagem de uma novela dos anos 90. Orlando nos levou a um dos chalés onde ficaríamos hospedados. Esse chalé era meio que um depósito, pois os demais estavam ocupados com os pertences dos funcionários da pedreira, que nos finais de semana folgavam e iam para suas casas na capital, e a pedreira ficava aos cuidados de Orlando, o único que morava lá. Meus colegas o chamavam de tio, pela consideração de tempo de trabalho que o mesmo prestava à família. Eu sempre fui um cara muito observador e um pouco desconfiado, talvez por eu ser militar e prestar atenção em tudo à minha volta. Observei que Orlando era um cara muito tímido e quando falava com você, abaixava a cabeça e quando estava andando, olha para cima dos ombros. Pessoa de poucas palavras e nenhum sorriso. Fumava cigarro de palha, onde com poucas tragadas já terminava o cigarro. Após nos acomodarmos no chalé, observei que dentro do mesmo tinha bastante matéria de uso da pedreira, como marretas, picaretas e algumas caixas de espoleta de dinamite, e algumas armas que eram bem antigas e munições velhas. Já eram umas 11 da manhã e fomos até o rio curtir a cachoeira, onde tivemos um dia bacana. Pegamos a churrasqueira do chalé e assamos carne na beira do rio. As tardes demoravam um pouco mais para escurecer. Saímos da beira do rio por volta de 6 horas da tarde, onde deu tempo de abater um frango e limpar para fazermos a noite. Eu, como sempre pronto, abati a ave e limpei a mesma, e quando começou a escurecer, a ave já estava limpa e pronta para ser preparada. Tínhamos levado 2 garrafões de vinho de 5 litros, onde começamos a tomar assim que a noite caiu. Tínhamos levado um baralho e jogávamos truco, sempre na companhia do cachorro Tucamaia, que nos seguia por onde íamos. Era uma noite bem agradável e uma lua que iluminava ao longe. A janta ficou pronta perto das 10h45. Nesse período, a janela da cozinha onde eu estava ficava de frente com o chalé onde Orlando morava, que ficava a uns 200 metros de onde estávamos. Observei que ele, até por volta de 8h30, estava na varanda fumando seu palheiro com uma luz interna do chalé ligada e a da varanda apagada.
e quando ele punha o cigarro na boca e tragava, dava para ver a silhueta do mesmo ao longe. Após esse horário, o mesmo entrou e apagou as luzes do seu chalé, e não se ouviu mais nada de movimento vindo de lá. Após a janta, ficamos na varanda jogando conversa fora, e comecei a observar que o comportamento do Tuca Maia começou a mudar. Ele vinha até a varanda e voltava para baixo da mesa, como se tivesse com medo de algo. Mesmo ele apresentando tal comportamento, eu não me preocupei, pois estávamos entre amigos e movidos pelo sabor do vinho que animava a conversa, nos fazendo lembrar de quando éramos criança, onde nas festas de fim de ano, punhamos bombinhas nas caixas de correio dos vizinhos e saíamos correndo. A conversa foi, até que um dos cachorros que estavam no chalé do Orlando começou a latir, e muito. Meu amigo Pedro, que era o cara mais animado, começou a rir e gritar, dizendo para os cachorros pararem de latir, pois o mesmo não tinha medo de nada. Eu entrei para o chalé e comecei a fechar as janelas e portas. Observei que o Tuca Maia já não saía mais debaixo da mesa. Chamei os colegas para dentro, pois observei que a atmosfera já não era mais a mesma. Começamos a sentir cheiro de ovo podre no ar. Pedro, que estava um pouco mais alegre por conta do vinho que tínhamos tomado, me retrucava, dizendo que pelo fato de eu ser militar, eu era muito desconfiado. Foi quando a gente ouviu um grito, daqueles que penetra a alma. Esse grito vinha da mata que estava à frente. Jefferson, proprietário da pedreira, sugeriu que corrêssemos até o chalé do Orlando, pois lá tinha algumas armas que eram da família dele. E eu não achei uma ideia muito boa, pois senti o perigo na nossa cara. Empurrei Pedro para dentro do chalé e peguei uma garrucha de 2 canos que estava ali. Abri a mesma e vi que tinha 2 cartuchos. Eu tranquei a porta e sugeri que ficássemos ouvindo o que acontecia ao redor. Foi quando algo bateu na lateral do chalé, com uma força que era fora do comum, e em seguida um rosnado que apavorava o mais corajoso dos homens. Tuca Maia começou a uivar muito, e ouvimos passos ao entorno do chalé. Passos fortes, e o cheiro insuportável de ovo podre nos regurgitava a janta que tínhamos acabado de comer. Pedro começou a esbravejar, dizendo que tudo não passava de uma brincadeira do Orlando que não tinha o que fazer. O mesmo deu um pulo da cadeira que estava e abriu a porta da frente. O que vimos ali, parado na varanda, mudaria as nossas vidas. Era uma besta fera parada, nos olhando. Era mesmo alto. Tinha uma cara deformada, dentes caninos à mostra. Ele estava sobre 2 patas que mais pareciam estar quebradas. Com um puxão desesperado eu peguei Pedro e consegui fechar a porta, sem que a fera esboçasse nenhuma reação. Peguei algumas caixas de espoleta de dinamite e reforcei a porta. Abri uma fresta na janela e observei que a besta estava na varanda cheirando o ar. Olhei em volta e vi que os cachorros latiam, mas não era para a besta, e sim para o longe, como se esta fera fosse conhecida. O medo era tanto que eu, pela porta de dentro, atirei para fora. O disparo atravessou a porta de madeira, fazendo a fera se enfurecer, dando cabeçadas e arranhões na porta. Isso se estendeu por toda a noite, e aproximadamente 5 horas da manhã, quando começou a clarear,
eu percebi que Tucamaia já não estava mais em estado de alerta. Vindo os primeiros raios de sol, abrimos a porta e fomos até o chalé do Orlando. Batemos na porta e o mesmo abriu e relatamos o ocorrido. Ele sorriu e nos preparou um café e disse que em regiões mais distantes sempre há onças e bichos que confundem os nossos entendimentos. Isso era num domingo de manhã. Tomei meu café e fui até o chalé onde estávamos. Ajuntei meus pertences e percebi que os demais também fizeram o mesmo. E fomos embora andando até a rodoviária da cidade, onde pegamos um ônibus e voltamos para a capital. Alguns meses após o ocorrido, Gerson, um dos proprietários da pedreira e meu amigo, me falou que Orlando havia se enforcado em uma das árvores nas redondezas da pedreira. Tal ocorrido mudou o meu jeito de ver as coisas. Até hoje, eu e meus colegas falamos muito pouco sobre o ocorrido. Após esse passeio que ficou marcado em nossas vidas, quando eu resolvi relatar a minha história aqui no canal, antes eu conversei com Jefferson e Gerson, que me pediram anonimato. Pois quando isso é contado, se torna loucura para quem ouve. Infelizmente, meu amigo Pedro faleceu há 3 anos. Olá, amigos do canal Através do Desconhecido. Me chamo Márcio, moro na capital do Paraná, na cidade de Curitiba. Hoje eu sou militar da reserva, trabalho com segurança privada. O ocorrido aconteceu no ano de 1996 e antes de fazer esse relato eu procurei as demais partes, os 2 amigos meus aí, e pedi a permissão, Eles me deram, mas pediram que fosse discreto, nas informações, até por conta, de ter bastante pessoas conhecidas aí que conhecem esse relato, E parte desse relato, a gente está relatando para se livrar um pouco dessa carga, do ocorrido, porque foi uma coisa que impactou e marcou muito as nossas vidas, Então a gente está fazendo, a gente conversou muito e resolveu fazer esse relato, assim com cautela e com descrição, até porque tem familiares, e pessoas que conhecem as outras partes. Então a gente relatou mesmo para compartilhar o acontecido e se livrar um pouco dessa carga aí, A gente se reúne, somos amigos ainda, somos amigos de infância e a gente se reúne, e toda vez que a gente se reúne a gente evita muito de conversar sobre isso, a gente só conversa se realmente for necessário, for um fato que a gente precisa resolver, que nos traga o passado, Mas assim, a gente evita muito de conversar sobre isso pela gravidade da situação, Então é uma coisa que marcou muito a nossa passagem, Então a gente, toda vez que a gente se encontra, a gente conversa de bastante coisa e procura não lembrar dessa passagem. Espero ter contribuído com o canal, Espero que, esse relato alivie um pouco aí o que aconteceu com nós aí, Até pra gente poder compartilhar essas informações aí. Agradeço, um abraço aí pros inscritos do canal. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus
e até a próxima.